aqui a gravação. Acho que foi. E, Bruno, primeiro eu queria aqui oficialmente, né, te agradecer demais aí a topar participar nessa retomada, porque a gente tem esse ciclo de seminários já há alguns anos, a gente se reunia presencialmente, aí agora com a pandemia a gente passou a vir aqui bater esse papo online, mas a gente estava já num recesso desde dezembro, então você está sendo o cara que está inaugurando com esse tema tão legal aí para a gente, e assim, muito bom ver todo mundo, que eu estava morrendo de saudade. Então, obrigada também, pessoal, pela presença de vocês. Então, gente, o Bruno, ele foi ex-aluno do Instituto de Biologia, né? O Bruno fez licenciatura, né? E depois foi para outra área, pelo que entendi, fazer pós-graduação em História Social. Mas ele pode contar um pouco mais, com mais afinco aí, essa caracterização. Então, Bruno, muito obrigada de novo e vai em frente aí. A cena é sua. Obrigado, Clarice. Belas palavras. Boa tarde para todo mundo que está presencialmente. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for assistir depois do vídeo. Primeiro, me localizar aqui, né? Tem alguns rostos que já estou familiarizado, o próprio Reinaldo, do Leandro, que estou reconhecendo a coisa da Unirig, na biologia da Unirig. Então, me sinto aqui num lugar bem cativante. Gente, é um caminho natural a gente mudar de área, e é um caminho também natural a gente manter-se na área. O que vai levar no nosso caminho é a nossa prática, né? Onde nós queremos estar, né? Não na zona de conforto, onde nós queremos estar. Porque enquanto eu estava na biologia, e eu fui da educação para a botânica, para a ecologia, depois para a educação de novo, trocando, estagiando em diferentes instituições, como Jardim Botânico, aí também estagiei com o Fernandes, com Margarete Macedo, e aí eu fico me perguntando, será que essa abordagem desse conhecimento biológico está me satisfazendo por o que eu estou querendo nesse momento? Em alguns momentos sim, em outros momentos não, eu fui trocando, até que na educação eu me vi querendo seguir aquele caminho. Eu me vejo muito como educador. Não estou fora da sala de aula há alguns anos, mas já dei mais de 8 anos em aula de biologia, de ciência, de educação ambiental, usando horta, trilha. Eu acho fenomenal estar na sala de aula como algo metafórico, né? Estar dando aula, né? Estar na aula, né? Mediando conhecimento com outras pessoas. E eu querendo me aperfeiçoar, eu achei interessante aprender um pouco mais sobre ciências, sobre ensino de ciências. Fiz uma especialização em ensino de ciências e vem aquele momento, eu quero me aperfeiçoar um pouquinho mais nisso, que tinha um quadro lá que era História da Ciência. Aí eu fui me interessar por História da Ciência e quando eu vi, eu estava fazendo um mestrado em História da Ciência, comecei a fazer pesquisa em História da Ciência e voltou aquelas questões originais, né? Mas será que isso me basta para o que eu quero? Será que esse tipo de conhecimento, essas ferramentas pedagógicas, epistemológicas, me bastam para o que eu quero? De repente, não. E eu encontrei a história ambiental. As questões ficam na cabeça pipocando, as respostas passam. Se as questões não forem feitas, as respostas vão passar, a gente não vai se conectar com a resposta. Então, me encontrei na história ambiental, fiz o doutorado com a Alice Cedrez, na UFRJ, em História. História Social, o nome oficial do programa, né? Mas no campo da história ambiental. Poderia ser a história da cultura, a história econômica, outras áreas da história. E a história ambiental é um campo recente, assim, deve ter uns 40 anos, pensando na história, né? É um campo recente e é uma proposta de se fazer história, apenas com tudo que é possível fazer a história. Se eu contar uma história, por exemplo, sobre esse copo de água aqui, ele tem uma história. Ele veio de algum lugar, ele caiu do céu em algum momento, ele veio de algum lugar. E essa história é permeada de questões sociais, de questões ambientais, de conflitos, está permeada de muitas camadas de informação. E é um dos pontos que eu gostaria de falar aqui hoje, exatamente sobre a informação. Como que a informação... E acho que eu compartilho o negócio errado. Deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela cheia? Tá. O caminho que eu quero chegar é dos ecossistemas e a informação do ecossistema. Vamos ver se eu consigo chegar nesse caminho.
Então, eu quero fechar essa janela, acho que eu tenho que dar um pouquinho aqui. Pronto. Só eu. Pronto. Então, pus um título aqui para Clarice, né? A natureza urbana através dos rios cariocas, humanidades ambientais fluviais e outros diálogos. São palavras-chave tentando conectar uma narrativa que eu vou fazer agora, né? Eu sou associado do Laboratório de História da Natureza, é um laboratório lá da UFRJ, junto com Lise Segredo, o professor José Augusto Pádua e uma turma tão legal que está participando, atuando com a gente. E também eu estou em um programa de pesquisa da Biblioteca Nacional, o PNAP, Programa Nacional de Apoio à Pesquisa. E são as minhas... É interessante que eu vou falar de fontes de maneira diferente, porque vocês são fontes. Então, vou tentar fazer esse diálogo com vocês aqui das áreas. Então, primeiramente, esse termo, natureza urbana, que para muita gente, natureza, pensa no coelhinho porquinho, abraçar uma árvore, né? Porque algumas vertentes da educação ambiental tratam como a educação ambiental tem que ter uma horta, tem que mexer com lixo, mas a natureza urbana, ela amplia, né? Esse conceito do ambiente urbano para pensar tudo que está dentro do ambiente. Assim como a natureza é basicamente uma coisa planetária, né? É uma entidade planetária, a natureza urbana, ela é igualmente ela é integral. Então, dentro dessa natureza urbana, nós teríamos essas coisas que são temas da história ambiental, por exemplo, né? Como pessoas, plantas, outros animais, rios, doenças, topografia, clima, vento. Cada um desses termos eu consigo pensar em alguns colegas ou autores que escrevem sobre isso, né? Então, são modos de se pensar num objeto desse cosmos, desse universo, e que tem uma história. Então, a história tradicional via que a história era algo do ser humano, né? E a história ambiental, sim, é do ser humano e tudo mais. Como está tudo conectado com o ser humano, como teremos essa história do rio, né? Então, o foco seria essa história do rio. Eu estou pegando aqui uma imagem do século XIX, do rio, não é o Rio Carioca, mas vamos dizer que seja o Rio Carioca, nas proximidades, e são lavadeiras. Obviamente, esses artistas viajantes que vieram aqui no início do século XIX, eles não retratam a realidade, eles traduzem essa realidade urbana. Eles montam diferentes elementos, eles vão esboçando durante semanas, esboçando desenhos, e no final montam uma aquarela como essa, contando uma história. Eles querem contar uma história. E nesse momento a história natural eram muito aproximadas, né? A gente vê na história da pintura de paisagem, ela cresce bastante com a vertente Humboldtiana, né? O Alexander von Humboldt, que tem uma presença forte na geografia, biogeografia, nas ciências mais regionais e planetárias atuais, né? Então temos na natureza urbana temos tudo. Nós não estamos contando apenas a história do cavalinho ou a história da arborização. A natureza urbana tem esgoto, a natureza urbana tem ilhas de calor, né? Tem o rio assoreado. O rio continua sendo rio, sendo ele com uma margem, muitas aspas, natural ou mais aspas, concretada, né? Então, só para ter a ideia do que eu estou chamando de natureza urbana aqui. Uma outra imagem aqui, esse aqui já é aqui no Rio de Janeiro, sim, no início do século XIX. Isso é um subúrbio. Denotar também que o subúrbio tem uma modificação do termo ao longo do tempo e do espaço. O que o carioca chama de subúrbio é bem diferente do que um paulista vai chamar de subúrbio. Aqui o subúrbio está muito conectado com a linha do trem, com a expansão da chamada zona da Leopoldina, né? Na central do Brasil, em direção ao interior do estado, de São Paulo e tudo mais. Então, nós vemos aqui, esse subúrbio é um subúrbio de chácaras, é um subúrbio de gente com dinheiro, é um subúrbio com algum tipo de interação e transformação da paisagem, diferente do subúrbio de hoje em dia, né? Então, o subúrbio também se transforma, né? Então, eu vou tomar aqui como uma narrativa a água em movimento, o rio, né? Eu fazia tempo que eu não escutava esse termo que a Clarice falou, lênticos, ilóticos, fazia tempo, bem que refrescou algumas coisas aqui, me veio uns diagramas, né, de cadeia trófica na cabeça, bem interessante.
E essas coisas em movimento, elas têm história e têm interesse. E por trás dessa história tem muita atuação humana, né? Então, como pensamos coisa em movimento? Nós temos aqui uma das primeiras captações de água do Rio Carioca, aqui na antiga Cascata da Mãe d'Água, né, que foi captada, onde hoje tem uma outra estrutura da cidade lá que ainda continua captando água. A gente vê que essa história era uma história conectada com a cidade. O rio, ele faz parte da cidade. Sem o rio, não teria a cidade. Não é somente uma questão de abastecimento de água, né? Se a gente for pensar o conceito de serviços ecossistêmicos, né, no conceito atual, que há o seu debate em torno desse conceito, se deveríamos tratar a natureza como recurso, como serviço, mas pensando nesse sentido, o rio não teria somente o serviço de oferecer água, ele também teria o serviço de direcionar os excessos das chuvas, de empurrar os dejetos industriais e residenciais. Estamos falando de esgoto doméstico mesmo, porque se tivesse água parada, a capacidade populacional seria bem diferente do que se tivesse possibilidade de águas fluindo, empurrando esse esgoto doméstico. Isso é uma relação com a história da própria cidade. Se a gente vê os crescimentos urbanos no século XIX, elas são totalmente associadas com as primeiras grandes epidemias. E são, geralmente, doenças veiculadas por ar, como pneumonia e outras doenças veiculadas pelo ar, e especialmente doenças veiculadas pela água, especialmente. Seja diretamente, como cólera e tudo mais, ou através de animais, como os insetos, mosquitos, que estão associados com ambientes aquáticos. Então, cidades e rios têm uma associação muito forte. E isso vai mudando, e o interessante é que a história ambiental, ela busca, né, como um campo, as pessoas vão utilizando como quiser, mas como campo, ela sempre busca atender a conhecer a especificidade do local. Então, um local importa, né? Não é essa natureza abstrata. Estou falando do local. Como é que é esse rio? Ele é um rio só? Será que, por exemplo, eu estou falando do Rio Maracanã e a captação de água dele lá em cima? Aquela água lá de cima é igual à água que desembocava na foz, no antigo manguezal do Saco de São Jogo? É a mesma água? Não é a mesma água. A velocidade é diferente, temperatura é diferente, carregando sedimentos de tamanho diferente, micro-organismos diferentes. Então, é uma água diferente. Então, o ambiente ele vai expressar diferentes relações que eu vou chamar aqui de socioecológicas, sociais e ecológicas. Então, por exemplo, os usos que uma cidade vai ter no curso superior de um rio vai ser bem diferente dos usos que ela vai ter no curso inferior do rio. Se ela quiser captar água para beber, ela precisa não somente de uma água limpa, ela tem que ter uma água no alto. Porque se a água estiver embaixo, tem que bombear e tudo mais, isso no século XIX não funciona. Hoje em dia, nós temos o sistema de elevatórias, de bombear água e fazer a pressão para funcionar. Mas antigamente não funcionava. E pensando na história das cidades no planeta, esse nosso cenário ele tem 100 anos. E tem cidades aí de alguns milhares de anos já com um aqueduto funcionando, por exemplo, no antigo Império Romano. Então, as águas tinham que estar no alto. Então, o uso, por exemplo, um uso industrial, um uso para empurrar os dejetos da indústria e tudo mais, ele é mais para o médio curso. A gente pensar nessa cidade com energia a vapor, como era o Rio de Janeiro no século XIX, no início do século XX, precisava esfriar os motores das fábricas. Então, essa água captada no curso médio, porque a prioridade do curso alto era para abastecer a população de água. E por aí vai diferentes usos. Mas, obviamente, tirando esse antropocentrismo da abordagem, outros seres vivos também se utilizam do rio de diferentes maneiras. Se a gente vê, por exemplo, uma distribuição populacional de um besouro d'água ou então de animais, eles vão ter preferências por ambientes distintos, porque vai ter mudança de dinâmica e vocês saberiam disso muito melhor do que eu. E o interessante é que, pensando na cidade, existe essa infinitude de relações socioecológicas interagindo. A gente não vai ter, por exemplo, uma epidemia de cólera no alto da Floresta da Tijuca.
mas sim na parte de baixo, na Cidade Nova, como tem mapas antigos, 1895 fizeram um mapa localizando onde tinha os casos de cólera aqui no Rio de Janeiro. E aí estava associado com bicas de chafarizes contaminados e locais que tinham contato da parte mais baixa da cidade, né? Fantástico, você achou maravilhosa aqui. Bruno, só te incomodar um pouquinho. Eu tô achando que o seu áudio, ele tá meio estranho. Ele tá picotando às vezes. Deixa eu fazer um Não sei se é teste. o microfone. É total o microfone. O microfone, esse aqui é meio ruim. Mas vamos. Vocês agora acham melhor? Não, ele tá picotando Vamos ainda. ver. Deixa Vamos ver. eu... Fala alguma Estou coisa aí, mudando canta uma aqui música. as opções agora. E agora mudou alguma coisa? Agora ele ficou um pouco mais distante, mas parece que ele parou de picotar. Em algum momento da pandemia, eu devo ter queimado aqui a placa de áudio e deve estar mais ou menos. Tem que segurar assim. E eu estava Sim, mas ficou fazendo uma legal agora. gambiarra, pegando aqui, passando do celular pro computador. Entendi, mas ficou legal agora, Vamos ficou seguir melhor. assim. Tá. Então, assim, mostrando numa outra distribuição, sem ser olhando para o corte da montanha com as águas, a gente pode ver isso de cima também, né? Então, aqui, a gente vê o crescimento da cidade pelos vales. Aqui, o Vale do Rio Maracanã, descendo pela Tijuca, né? Aqui, o do Rio Joana, descendo pelo Andaraí, atual Grajaú, Andaraí, o Rio Carioca. Então, a gente vai ver que a cidade, esse centro urbano, ele não tinha rio. Na história da cidade, a cidade não foi feita para ser uma cidade. Ela foi feita para ser uma fortificação, um polo, um posto lusitano para assegurar o território para o Império Português na colônia, né? E a gente vê hoje em dia, quem construiria a cidade num lugar desse, cheio de manguezal, de restinga, com parcas, ofertas de água, né? Não é que portugueses sejam burros, é que as intenções eram outras. Então, eu proponho ver nas minhas pesquisas a cidade como um ecossistema. E nesse ecossistema, nesse metabolismo, né, desse ambiente, tem coisas que entram, se transformam e coisas que saem. Não necessariamente as mesmas coisas. A gente pode usar o que alguns da ecologia urbana têm utilizado, essa quantificação massiva das coisas em energia e tudo mais. Isso vai ser uma narrativa, vai atender a alguns objetivos, ou a gente pode traçar uma coisa mais qualitativa, né? Buscar, por exemplo, uma coisa mais pontual. Na minha pesquisa, eu utilizo a questão muito mais antrópica e as suas relações com outras espécies e com o ambiente, atendendo às questões principais da história, que é ser especista, né? É ser antropocêntrica. Mas eu sempre boto, por exemplo, a importância do cavalo no século XIX, e eu vou falar um pouco disso mais à frente. Mas aí, tanto para a biologia tradicional, quanto para pessoas de fora da biologia, como eles veem a biologia, isso aqui basta para o ecossistema, né? Fluxos de matéria e de energia. Mas, para mim, não basta. Para mim, o que eu quero fazer não basta. Tem muitos outros autores que estão nessa junto aí. Ecologistas, ecólogos e por aí vai. Então, a história mostra que o ambiente ele é carregado de informação. A gente vê aqui um trecho de um relatório do Inspetoria de Obras, né? Inspetoria de Obras Públicas, IOP, do Rio de Janeiro, aqui na cidade do século XIX. Ele vai falando sobre a disposição das águas, encana das águas, dos pontos mencionados. Olha como a informação é interessante aqui. Já não poderão os moradores daquelas localidades banharem-se no rio, que abastece a cidade da água para beber. Nem mesmo se poderão cometer esses atos de vandalismo que hoje se praticam. Fatos estes que não se pode coibir, apesar da severa polícia. E por aí ele vai separando uma questão, muito no discurso, muito na retórica deles, que é uma questão de classe, é uma questão de raça, né? Em relação aos fâmulos e aos escravos. Não é possível fazer isso, porque o escravo tá entendendo? Existe um discurso
por trás disso, que é um discurso de uma sociedade escravocrata, que é o Rio de Janeiro do século XIX. E aí, quando eu mostro isso, não é para vocês ficarem pensando no século XIX. Isso são ferramentas para a gente pensar o agora. O que a história pensa é hoje. O passado é uma ferramenta para entender o hoje. Como que os discursos de acesso à água, como que os discursos de acesso a um ambiente sadio, um ambiente funcional para todas as espécies, né? Como que esse acesso está sendo colocado para todos e como que não está sendo e como tem esse discurso por trás disso, né? Muitas vezes de um discurso até de conservação. Então, a gente bota uma APA, por exemplo, em que um Estado, como o nosso Estado hoje em dia, o federal, né, o governo federal está bem imposto a isso, em que ele deixa bem claro que para algumas atividades podem ter um tipo de destruição, um tipo de desmatamento, para outras não tem problema. Como, por exemplo, criar resort, criar hotéis, criar uma mansão de algum amigo milionário e por aí vai. E eu pontuo o governo federal atual, mas não estou excluindo muitos governos federais anteriores também, né? Só porque está mais agravante agora. Então, quando eu mostro isso, não é para a gente pensar, nossa, mas nem tem mais escravo, está tão antigo. Não, a questão é atual. A relação entre como que o Estado dispõe o ambiente para a utilização pública, né? Esse acesso à natureza, esse direito à cidade, ele é algo atual. Mas voltando à questão da informação no ecossistema, eu vejo dois caras. Um que eu acho bem interessante, um que eu não acho tão interessante assim, mas tem coisas legais para se tratar, né? No caso, o que eu acho interessante é o Margalef, o Ramon Margalef. Ele diz que a energia e da matéria, a informação é o elemento presente no ambiente biofísico. Mas ele está dizendo da informação é do código genético, das comunicações químicas e visuais, auditivas, da linguagem humana, do comportamento do gesto. É disso que ele está dizendo. O Richard Dawkins, ele se aprofunda ele chegou até a propor uma teoria interessante, também médica, mas hoje em dia, pelo que eu acompanho, assim, muito por alto, o meme parece mais uma questão da cultura visual popular do que um campo atuante na ecologia, né? Eu não vejo a memética circulando com algo na ecologia, embora ele tenha proposto para a questão evolutiva. Não sei se estão familiarizados, naquele livro O Gene Egoísta, ele fala um pouco sobre isso, da memética. Ele diz que, assim como tem um elemento da vida que vai carregar a informação, que é o gene, existe um elemento da cultura que vai carregar a informação também, seria o meme. Então, ele tentou colocar os mesmos aspectos da dinâmica dos genes para os memes, né? Então, ele pensou na biologia de população, genética de populações para os memes, ele pensou, sabe, na biogeografia para os memes. Ele faz um certo sentido e é interessante. Eu não estou me apropriando da ideia de meme, mas eu estou querendo colocar em questão aqui que a informação ela está presente no ecossistema e, para algumas perguntas, faz sentido considerá-la como um dado, né? Para outras perguntas, não. Da mesma forma como o tanto de informação que existe no ambiente para uma pesquisa sei lá, um monitoramento aquático de um lago, por exemplo, não tem como pegar todas as informações. Você vai selecionar de acordo com as perguntas que você quer responder para aquele ambiente, para aquela pesquisa. Da mesma forma, seria a informação, né? Então, nessa cidade, as coisas circulam, né? Comida, água, matéria-prima, produtos naturais, informação, está tudo circulando e se transforma. E aí, outras ferramentas epistemológicas, outros conceitos vão me armar para poder me explicar melhor, além da natureza urbana. Esse aqui já mais aprofundado, é um dinamarquês, Erik Swingedal. Ele propõe uma coisa híbrida, em que a cidade seja uma coisa híbrida, simultaneamente natural, social, mecânico e orgânico, né? E ele diz que, ao produzir essa socionatureza, está incluindo processos materiais, assim como questões simbólicas. Então, quando a gente vai pensar nessa socionatureza, para as perguntas que interessam responder enquanto socionatureza, há de se considerar a questão material e a questão simbólica, do discurso, e aí vai entrar conflitos, o preconceito,
as relações do sistema do capitalismo no uso de um recurso natural, o uso do conceito de um recurso natural em vez de ambiente, e por aí vai. Eu nem lembrava dessa animação. E aí, pensando na história, há de se pensar em umas questões, e essas questões vêm para a ciência atual. Como eu falei, eu trabalhei com história da ciência, e isso me deu um certo conforto para trabalhar com fontes científicas do passado. Então, há de ter alguns cuidados. Existem muitos perigos em utilizar qualquer tipo de fonte. Então, por exemplo, se eu utilizar, como eu utilizei na tese, cálculos de vazão dos rios no século XIX, aí vem as perguntas. Quem que produziu isso aí? Quais são as relações de poder que estavam por detrás dessa pessoa quando produziu? Como que foi produzida essa fonte? Então, se eu quiser comparar, por exemplo, se houve um crescimento caudal ou não, se houve um aumento de volume ou não, eu tenho que saber como foi produzida aquela fonte. Porque como é que eu posso comparar se o cara foi lá e mediu durante um dia, ele calculou aquele rio, a gente não sabe se esse dia foi numa época de seca, numa época de cheia, né? E no outro ano a pessoa faz uma média. Como é que a gente pode comparar esse dado? Né? São incomparáveis. Então, quais critérios? Quais instrumentos científicos? Né? Então, o historiador, de um modo geral, tenta evitar. E quando ele entra em contato, ele deve evitar que tenha uma crença nesses dados. E, ao mesmo tempo, a pessoa das ciências naturais, né, o cientista natural, o biólogo, os geógrafos, os meteorólogos, eles têm que ver tanto o dado atual quanto do passado com esses mesmos critérios. Por que eu estou acreditando nesse dado? Ele é só um dado, ele é só um resultado de uma pesquisa. Como é que foi essa pesquisa? Óbvio que isso vai no limite de você fazer um trabalho num tempo, né? Prazo é tudo. Imagina uma pessoa no mestrado ter que fazer o tanto de disciplina, sobra, sei lá, alguns meses para escrever a dissertação dela, e ela tem que confirmar como que cada fonte dela calculou. Isso para um trabalho de mudança climática é impossível. Impossível, não tem como. Porque precisa de muitos dados, né? Então, isso vai depender do tempo da equipe, aí vai uma série de questões que podemos discutir depois, mas nem sei se é o caso, né? Aqui um exemplo também do dado de vazão, mas tem de meteorologia também. E esse dado, embora eu saiba qual instrumento científico foi utilizado, como eles captaram, como que eles fizeram tudo isso, beleza, eu posso chamar esse dado confiável. Mas como que eu vou trabalhar com esse dado? E vão dizer, ó, são dados da cidade do Rio de Janeiro. Tá. Onde é que era a estação meteorológica dele? Posso considerar isso? Que parte da cidade? Se eu considerar, por exemplo, Santa Cruz, hoje em dia, não era a cidade do Rio de Janeiro no século XIX, né? Isso que é 1892. Santa Cruz era a parte rural. Então, pensar nessa generalização é bem necessário. Por trás de tudo isso também, existem os discursos que são propositais, né? Tem as coisas que são meio sem querer e tem as coisas que são propositais. Então, a gente vê, por exemplo, à esquerda de vocês tem um cartão postal do Rio de Janeiro. O canal do Mangue, ele era um cartão postal, as pessoas iam lá passear. Imagina só as pessoas indo lá passear hoje em dia no canal do Mangue. Imagina que programa seria esse, né? Programa de urbanistas. E a foto original é essa aqui do lado. Reparem como que eles enquadraram uma foto que é tido erroneamente como um registro científico, um registro apurado das coisas. Eles tiram o que eles não querem tratar como o seu ideal de progresso, civilização na cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade não pode ter coisas flutuando, né, na maior cloaca da cidade, que é o Canal do Mangue, né, que desemboca em 4 rios, que empurra muito esgoto doméstico para ali. Então, eles vão lá e exportam. Né? Então, se eu tiver acesso a isso e tratar isso como uma fonte histórica para a minha pesquisa, eu posso estar tendo uma coisa errônea. Então, eu tenho que sempre me atender às fontes como que elas são construídas, né? Quem produziu, quais são as relações de poder, quais são os critérios, né? A metodologia, por aí vai. Os conceitos científicos também têm isso. Os conceitos científicos, tanto os atuais quanto do passado, eles são encalacrados, eles são recheados de certezas, né? de veracidades,
Porque esse conceito que eu tenho agora é um fato, que tinha antigamente era erro. Então, se a gente pensar em superar essa ideia do antigo ser um erro, mas pensar em como que visões da ciência resolvem problemas da ciência em suas temporalidades, em suas espacialidades, a gente vê que faz mais sentido. Vê, por exemplo, a medicina. A medicina, ela via, no século XIX, especialmente, ela via a maioria das doenças na cidade causada pelos miasmas. Então, onde havia um corpo d'água, onde havia um espaço aquático, ou mesmo nossos corpos exalaria miasma, e esses miasmas causariam as doenças. Não havia ainda a teoria bacteriológica, não havia ainda a relação com o micro-organismo, não havia nada disso. Havia, de repente, as pessoas estudando as células de plantas, mas não associando ainda com animais, né, como o slide que fizeram depois. Então, para esse tipo de conhecimento que a gente pode chamar de errado hoje em dia, para o tipo de proposta que eles faziam, que era, se é água, vamos fazer o fluxo dos rios livre, não deixar água parada. Eles propunham isso, não deixar água parada. Dentro de casa, nos jardins, não deixar água parada. Então, são estratégias que interferem no ambiente que funcionavam para diminuir a relação com algumas doenças hídricas. Então, para as questões deles, esses conceitos tiveram um grau de sucesso. Para a nossa questão agora não faz, não tem. Precisamos ter mais sucesso porque tem mais gente morando na cidade, tem mais gente entrando em contato, inclusive a nossa visão de cidade, como a gente pensa hoje em dia, nesse século XXI, que pode ser ou a era da informação ou a era das pandemias, nós temos que repensar tudo isso. De repente, a nossa visão de microbiologia pode mudar daqui a algumas poucas décadas, né? Isso como modelos. Então, esses conceitos não são carregados de ideias e têm seus preconceitos, suas ideologias, seus vieses, que há de se considerar também. Isso está no ser humano, da mesma forma que o conceito, né? Então, a medicina social, que é uma disciplina que surgiu com a urbanização, ela vai pensar a cidade enquanto um corpo humano. É nesse corpo humano que vai tratar e comparar a cidade em questões como circulação, desinfecção, higiene, né? E isso carregado do preconceito. A higiene social é altamente racista e classista aqui no Rio de Janeiro. Se a gente vê a expansão do centro urbano, foi em cima de moradias pobres, foi em cima dos cortiços, né? A gente vê a expansão da hoje 1º de Março, ou então da Rio Branco, Tigre Avenida Central, ou então da Presidente Vargas, já na década de 1940. Então, a questão da circulação continua bem clara como uma questão antiga. E hoje em dia a gente já vê que os gráficos de inteligência artificial, quando programam novos caminhos de circulação de carros pela cidade, você ampliar a largura das vias não resolve o engarrafamento, mas sim sincronização de sinais. E aí vão ter que repensar algumas questões também. Enfim, fechando os parênteses e voltando aos rios, a gente vê que esses discursos eles estão dentro da natureza, eles estão dentro dessa natureza urbana. Então, ao mesmo tempo em que um corpo de engenheiros estavam entendendo a natureza fluvial como vamos preservar para ter a captação de água, porque a cidade está passando por escassez hídrica. Ao mesmo tempo, os caras estão falando, os médicos estão dizendo, olha, gente, aqui na floresta, essas águas em movimento é muito bom para a saúde. Então, vamos criar um spa. Vamos criar um spa no sentido de spa, de saúde, né? Saúde pela água. É uma sigla em latim. Não vou gastar o meu latim, no máximo o nome científico. Saúde pela água, né? A sigla do spa. Um hotel, um sanatório, um lugar que as pessoas vinham se curar de pneumonia, por exemplo. Vinham para cá, ou para Petrópolis, para cá na foto, né? Eu moro no Andaraí, não moro no Alto Boa Vista, não. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que expulsava algumas pessoas daqui, você promovia que outras pessoas pudessem vir aqui. E aí você vê, que relação é essa? Quem que estamos expulsando, quem que estamos promovendo? É uma relação também de classe, uma relação de raça muito forte, né, aqui, atualmente, inclusive na cidade do Rio de Janeiro.
Então, essas duas disciplinas, medicina social e a engenharia civil, vão carregar nessa transformação do ambiente com um discurso que se mantém, inclusive, no século XXI. Né? Por exemplo, a ideia de canalizar rios ao longo do século XX, o discurso ainda era o de circulação para evitar cheias. Hoje em dia, tem alguma ideia, eu sinceramente acho que não funciona, mas estão com uma ideia permanente de criar os famosos piscinões. Né? Para algumas cheias dão certo, mas não resolve o problema das cheias. É algo muito mais estrutural na cidade do Rio de Janeiro, e tem que repensar a malha urbana, a percolação da água pelos solos, diferente de jardim, de praças, e por aí vai. Não vem ao caso levantar os problemas desse momento. E a engenharia civil também não é diferente, como eu já falava. Ela surgiu com a urbanização. Antes era tudo engenharia militar. Tudo se resolvia com a engenharia militar. Quando as cidades vão crescendo ao longo do século XVIII e século XIX, surge o termo engenharia civil, assim como surgiu o termo medicina social. Não existia antes. É porque novos problemas surgiram, um novo campo foi necessário... Quer dizer, foi necessário não. Um novo campo se apropriou das respostas, né, para essas perguntas. Então, toda a questão tecnológica que veio junto com isso acompanhou-se do discurso. E o discurso tanto da medicina quanto da engenharia é um discurso de controle social. Porque o que eles estão vendo nesse momento é que nunca na história da humanidade, especialmente ocidental, tiveram-se tantas pessoas juntas. Isso é um perigo para os tomadores de decisões, né? Seja a classe política mais rica, ou a burguesia, ou a aristocracia, quem estiver no momento no poder, né? Dependendo da cidade. Eu busquei chamar na tese de idealizadores dos ecossistemas urbanos, em que eles vão, ao mesmo tempo, idealizar o ambiente e vão ideologizar a si mesmos, né? São dois grupos, né? De formação universitária comum, como engenharia e medicina. Os caras que trabalham juntos são colegas de classe. Eles se conhecem, é uma turma, né? Então, está na mesma formação universitária, a mesma universidade, porque eram poucas universidades nesse momento, e se torna um elemento unificador, né, de homogeneização de ideias e de ideologia de classe. Então, isso reforça a questão do controle social. Então, a gente vê isso para o século XIX. E pensando agora, hoje em dia, como que afeta a gente hoje em dia esses tomadores de decisão, quando pensa a economia do país, por exemplo, os Paulo Guedes e afins das escolas de Chicago com o neoliberalismo, ou então as pessoas que vão perceber a cidade como uma grande Miami, ou então que vai fazer as praças como Palmeiras, num lugar tropical quente pra caramba, que Palmeiras não faz sombra direito, né? Então, a gente vai vendo quem que vai traçar isso tudo. Se a gente vai ver, terão similaridades com outras classes no passado que também participaram de tomada de decisões, né? E isso tem uma série de linguajares, saberes técnicos, modos de se exprimir através de mapas, tabelas, equações, e por aí vai, né? O que eles estão querendo montar com tudo isso é homogeneizar a complexidade do ecossistema urbano. Eles querem deixar uma coisa mais fácil, né? Eles querem construir algo mais simples. E esse mais simples, da visão deles, que geralmente é menos justo. Aqui um mapa da cidade do Rio de Janeiro. Esse aqui é um mapa... Imagina um mapa em preto e branco e a pessoa desenha em cima. Esse aqui é desenhado a canetinha em cima. Eram os lugares onde tinha o serviço de limpeza de rios, até 1929. Eu achei esse mapa e não tive acesso aos documentos. Esse mapa foi digitalizado pelo Arquivo Nacional. Eu não tive acesso aos documentos que não foram digitalizados ainda. E eu não posso chegar lá e conferir. E eu não sei o que vermelho e azul significam, por exemplo. Se é uma questão temporal, se antes tinha, agora não tem, ou se há alguma atividade diferente, ou se acabou a caneta vermelha, começou a pintar de azul. Eu não sei o que é ainda isso aí. Então, mantenho como pergunta, utilizo para algumas explicações, mas eu tenho que aprofundar mais ainda nesse documento mais para frente, né? Então, temos aqui o centro urbano, sem nenhum rio, o rio Carioca, a parte
mais médio curso e baixo curso não tem sistema de limpeza de rio nesse momento, por esse instituto, tá? Não digo que não tinha ninguém limpando o Rio Carioca, mas não tinha por esse instituto. Algo que se explica é que até que assim, mais ou menos, ele era por debaixo da terra já, né? Em 1904, acho, se não me engano, já começou. Eu tenho uma foto aqui do Rio Carioca já sendo assim. Então, esse controle social, ele também vai se expressar no controle fluvial. E a ideia de controle sempre é uma ideia ilusória, né? O pai acha que controla o filho, controla a filha, né? O professor acha que controla os seus alunos, o patrão acha que controla o seu empregado. Essa ideia do controle é uma ideia ilusória de conforto, a pessoa fica confortável com aquilo e se sente bem com isso. Porque é uma ideia de dominação. Então, ela acha que está dominando. Mesmo que esteja, é ilusória porque não vê que há resistências, né? E na questão do Brasil, especialmente na história do Rio de Janeiro, as resistências é basicamente no modo capoeira de ser. Não vai bater de frente. A resistência é sempre indo pelo canto, burlando, não consegue de um jeito porque o Estado é injusto. Vai na propina e vai de outro jeito e vai sempre um dia após o outro. As resistências são muito ricas, né? Se a gente pensa nas antigas colônias, né? Tanto no Brasil quanto na África, até na Ásia, a ideia de resistência é muito rica. Então, por exemplo, aqui numa parte aqui do rio, essa paisagem, esse aqui já é outro rio já. Essa paisagem, ela já está sendo controlada nesse momento. A margem do Rio Trapicheiro, já chegando na Praça da Bandeira, aqui mais à frente seria quer dizer, aqui mais para trás, né, com o fotógrafo, atrás do fotógrafo, de repente teria a linha do trem. Não consegui localizar direito onde é que é, mas é mais ou menos por ali. Hoje em dia é uma das pistas ali da Rádio Oeste. Difícil imaginar que, naturalmente, esse rio seria reto. Tão próximo da foz, ele não seria reto, gente. Vocês sabem muito bem um rio, chegando por ali, vai meandrizar para caramba e só vai ter curva. Nesse momento aí, 300 anos atrás, tinha um manguezal maravilhoso, um mangue de São Diogo, né? Então, já tem uma transformação dessa paisagem. Mas essa transformação, vamos dizer assim, ela é espontânea, em aspas, aí, porque não está centralizado no Estado. Né? Então, conforme o Estado vai tomando essa forma, tomando mais recurso financeiro, recurso político, é a capital, né, do Brasil nesse momento, ele vai tendo tanto a intenção quanto os meios de conseguir transformar mais esse ambiente, no caso fluvial que estamos em questão aqui. Né? Então, esse Rio Trapicheiro, a gente vê que, assim, 1924, ele já tinha sido canalizado, mas não tinha sido feito de concreto. As suas margens, o talude, nada do tipo. Né? 2 anos antes, o Rio Maracanã, num trecho próximo ali também, já estava isso aqui. Essas fotos, quando são fotos meio que oficiais da prefeitura, né? Isso aqui é do Augusto Malta. A profissão dele era fotógrafo da prefeitura. Então, ele fotografava essas obras meio que para estrear, para inaugurar. Então, a gente pode dizer, não só por outros documentos, mas por essa foto, né, 3 de janeiro de 2022, que estava inaugurando, né, essa obra aqui, do Rio Maracanã. Então, a gente vai vendo que o rio vai ficando domesticado. Domesticado não no sentido coevolutivo entre nós e o cachorro, que a gente entende hoje em dia, mas domesticado no sentido de dominação mesmo, né? Outro trecho aqui já do Rio Comprido. Isso aqui já é mais para a parte mais em cima ali da Paulo de Fronten, já chegando no túnel. E aí, as diferentes camadas que a gente vê essa ponte, já está entrando num outro assunto, a gente enriquece mais a nossa abordagem, né? Seja pela questão tecnológica que eles estão aqui construindo, com o tipo já não é sedimento, de rochas, né? Pequenas pedras para fazer a contenção, o tipo de maquinário que utilizavam, o tipo de relação de trabalho que tinha. Isso são expressões daquela sociedade
que podemos inferir novas coisas, né, em cima disso. Então, a gente vai vendo que a canalização dos rios ela acontece da foz em direção à sua nascente, à sua cabeceira, né? Por quê? Porque o centro da cidade estava na foz, as áreas mais urbanizadas estavam mais perto da foz, aqui já era mais próximo da Praça da Bandeira, São Cristóvão, centralizava quase todos esses 4 rios da bacia do Canal do Mangue, né, por exemplo. E nesse momento, da década de 20, há 2 grandes questões que faz nós termos tantas iconografias e fotografias sobre os rios nesse momento, que é o centenário da independência. 1822 foi a independência nacional e 1922 resolveram fazer vários tipos de álbum comemorativo com a cidade, terminar correndo essas obras para figurar com o segundo ponto, que é tornar a cidade a capital da civilização tropical aqui nas Américas. Porque nesse momento tinha uma rixa entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. Quem era mais moderno, quem era mais Paris? Basicamente, quem era mais Paris? Né? Tinha sempre essa coisa de idealizar as cidades e os povos europeus como algo a ser conquistado. Né? Curioso que o Cristo ainda não estava aqui, ainda não pousou. Em cima. Veio bem depois. E aí fica a questão, né? Porque quem vai delimitar as margens dos rios? Serão os engenheiros ou vai ser o próprio rio? Porque aqui é a Praça da Bandeira, mais uma das eternas enchentes que tem. A gente pensa, gente, isso aqui é maré com quantidade de água em cima de um manguezal. Como é que não seria isso? Isso é a coisa mais óbvia, que tem que construir uma cidade em cima do manguezal. E a gente vê as principais cidades da costa brasileira, cidades históricas, né? Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Vitória, Fortaleza, é tudo construído em cima de manguezal. Né? É a ideia de controle, né? Então, nessa história do Rio de Janeiro, uma história que eu busquei contar alguns trechos, ela começa aqui, quer dizer, ela começa aqui, né, no Morro da Urca, constrói, deixa eu tirar esse negócio aqui, constrói essa segunda fundação no Morro do Castelo e ela começa as ondas de crescimento assim. Quando a gente vê que no momento é de interesse para a cidade ter porto, uma cidade portuária inicialmente, né, para o escoamento do ouro, depois outras coisas como o café, o porto deveria crescer. E o porto cresce para onde as águas estão mais calmas, e não para o oceano. Então, para o fundo da Bahia, as praias do fundo da Bahia foram cada vez ficando mais comprometidas, sendo aterradas, sendo transformadas, e assim as suas próprias fozes também foram... Eu sempre me confundo se foz tem plural. Eu vou considerar que tenha. As suas fozes, tá? Também foram modificadas e transformadas. Então, a gente tem aqui, inicialmente, o antigo manguezal do San Diogo, que é o Canal do Mangue, que desembocam 4 rios, né? O Rio Joana, o Rio Maracanã, o Rio Trapicheiro, o Rio Comprido, 5. E o Rio Papacoa, um pequenininho, que ele desemboca ali, dá para ver, em frente aonde tem hoje Correios, ali no Canal do Mangue, tem um Correios e do lado tem o Arquivo Geral da Cidade. Ali tem uma água saindo e sempre tem uma população de rua morando ali e tomando água, escovando o dente, fazendo sua necessidade de baixo com aquela água. Ela deve ser, certamente, ela é muito melhor do que a água do Canal do Mangue, né? Mas deve ser contaminada por alguma questão também, porque ela vem lá de cima já interagindo com outras coisas aí humanas. E a história não termina por aí. Essas ondas, isso aqui resume um pouco do século XIX, a relação com os rios. A gente vê, por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí, eu tenho uma ferramenta bem legal aqui, será que eu seja... Não consigo. Tá, zoom. Deixa eu ver. Consigo sim, ó. Aqui. Vou botar, segurar o microfone. Aqui, isso não existia. Isso era assim. Aqui era a enseada de Manguinhos. Né? Até aqui, o Instituto Manguinhos, então, era uma coisa mais ou menos assim. Aqui desembocavam os rios Jacaré, Faria e o Timbó. Né? E desembocava meio que centralizando mesmo. E eles queriam fazer aqui
uma outra interação entre rios, cidade e porto, numa zona industrial, uma nova zona industrial. A primeira zona industrial que o Rio teve foi no entorno dos rios, né? Seja nos subúrbios do Andaraí, Tijuca e São Cristóvão, e a segunda foi aqui na região de Manguinhos, que ainda continua sendo uma região de atuação industrial ali, embora muita coisa se modificou, ainda tem indústria farmacêutica, ainda tem outras indústrias acontecendo lá. Na época que eles começaram a planejar isso, o manguezal ele estava sendo estudado por dois pesquisadores, basicamente, mas outros também, do Instituto de Manguinhos, né, do Instituto da Fiocruz, que é o Roberto Lejeune e a Luísa Krall, se eu não me engano. Então, nós temos dados, e aí já são pesquisas ecológicas, não como as de hoje são, né? Mas são pesquisas ecológicas com reconhecimento de espécie, com a dinâmica da população, desde 1930 e 40. Então, temos alguns dados que já são mais interessantes de comparar do que, por exemplo, o que eu tenho aqui do Manguezal de São Diogo. Eu tenho, por exemplo, um relato de viajante que ele fala que tem o caranguejo sá e a Rhizophyra mangli. Ele bota lá os nomes científicos, né? Mas não se aprofunde mais nada sobre isso. Então, há uma possibilidade com a história da ciência bem legal aqui, e a Lise Cedrez, ela fez a tese dela sobre a Baía de Guanabara, e ela fala bastante sobre essa relação da Fiocruz com essa enseada de Manguinhos. E os rios, eles foram considerados enquanto um traçado aqui, ó, um traçado urbano. Isso aqui seria um pedacinho. E se a gente vê hoje em dia, eu não sei se eu trouxe essa imagem. Trouxe. Se a gente vê essa hoje em dia, desculpa, gente, essa foto de 1920. Se a gente vê a transformação que já foi acontecendo, aqui está a canalização. Aqui o rio ainda em seus meandros e a canalização já está lá preparada. Sabe? Lembrando que o dinheiro que o Estado tinha nesse momento não se compara com o dinheiro que o Estado tinha até 2016. Agora estamos chegando àquele momento, né, em relação ao dinheiro que o Estado tem. Então, uma obra que demoraria 5, 10 anos em outros países, nesse mesmo momento, aqui durou 3 décadas, né, que é essa transformação aqui da região de Manguinhos. E foi mudando o foco. Então, não sei se vocês estão reconhecendo aí. Isso aqui é o cemitério do Caju, né, os diferentes cemitérios que tem nesse complexo cemitério, a área do Caju, a colônia de pescadores, acho que fica por aqui assim, aqui tem a zona portuária, e o cenário mudou completamente com a Avenida Brasil, né? Outros projetos passaram por cima, ela corta assim, ó, depois faz curva, assim, mais ou menos. Outros projetos passaram por cima do projeto desse bairro industrial daquela forma, né? E a dinâmica de poder, a gente vê que ela mudou. A gente vê que no momento, até 1930, 1929 e 30, o Brasil ele está chefiado por uma aristocracia tardia, né? Os antigos barões de café investindo dinheiro na questão urbana e tudo mais, e alguns jovens capitalistas. A gente vê que com a chegada do Vargas no poder, a questão dele é mudar essa relação de poder. Então, a gente vai ter, por exemplo, um paulista aqui no Ministério da Fazenda, Ministério da Aviação, transformando o ambiente urbano carioca. Porque os barões de café de São Paulo, a dinâmica do poder do carioca com Minas e São Paulo mudou bastante, né? Nesse momento da década de 30 e 40. E quem estava na presidência era um gaúcho, né? Getúlio Vargas era um gaúcho. Então, e os rios, e aí essa história vai se repetindo, mas de outras maneiras, né? É uma canalização que já existia, mas não tinha concretado, porque não tinha dinheiro, e aí começa a ter uma relação aqui diferente. Por exemplo, aqui na área, nesse momento já ainda na década de 30, 20, 30, esses dois, a Luísa Krall e o Lejeune, eles falam que os moradores andavam por aqui para pegar a lama, para passar na pele, pegar a lama do mangue, para passar na pele. O mangue já nem tem mais as árvores do mangue, nesse momento já foi tudo cortado, né? E já utilizado como fins medicinais e tudo mais. Aqui, esses capinzais, que a gente pensa hoje em dia, isso é mato. A gente tem que pensar nisso aqui até a década de 40, 50, que combustíveis fósseis não estavam tão amplamente difundidos pelo Brasil.
Isso aqui é um posto de gasolina, gente. Quem tem um cavalo, quem tem uma vaquinha, tem que comer. E tem que ter um capinzal perto. E esses espaços eram nas várzeas. Então, essa relação das várzeas com capinzais não terminou no século XIX. Continuou perdurando no século XX até ter essa mudança com essa relação com os combustíveis fósseis, né? Eu contei um pouco dessa história, não sei se saiu confuso, são muitas ideias, são muitos projetos, e é a primeira vez que eu falo para um público estritamente biológico, e aí eu fico muito querendo mostrar um monte de coisa, não sei se saiu uma narrativa, se foram várias, mas que no final a gente vê que em seus meandros a gente se encontra, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Bruno, muito obrigada, foi ótimo. Vou bater palminha aqui. Deixa eu só colocar aqui o Deixa eu parar dossiê de aqui. compartilhar. Beleza. Bom, muito obrigada. Eu acho que, cara, muita coisa que eu não conhecia, sendo mineira, mas passando por esse caminho quase sempre, voltando do fundão, ou indo para o centro antes da pandemia, indo para o centro ali na região portuária. É uma contextualização incrível, e eu fiquei muito, chega até a ficar emocionado, né? Porque o quanto que se transformou a paisagem, o quanto que, e nisso imbuído todas as questões, a transformação social que teve ali também, que você apontou muito bem, do racial, é, e, é, enfim, foi muito proveitoso para mim. Muito obrigada. Eu vou abrir para as perguntas, que eu acredito que tem algumas. Então, gente, por favor, quem quiser, microfone e câmera, quiser abrir aí, fiquem à vontade. Quiser fazer uma lista de inscritos. Oi, Bruno. Posso falar? Pode, Dredd. E aí, Bruno, legal, bom te reencontrar. Parabéns aí pela apresentação. Gostei bastante essa outra perspectiva e essas imagens maravilhosas aí que você trouxe. É bem legal. Eu queria só contar uma historinha, uma história pessoal que eu tive aí relacionando a biologia com os rios do Rio de Janeiro. Depois, se você quiser, você pode se apropriar dela depois para contar por aí. É sobre uma espécie de uma perereca que eu descobri antes do rio, né? Tem uma espécie que chama Synax trapicheiro. E eu, por ignorância histórica, não conhecia o rio Trapicheiro. E uma vez eu andando pela Tijuca, ali perto da estação do metrô, ali na São Francisco Xavier, tem uma placa ali, né? Sei lá, sobre o rio Trapicheiro, tem alguma coisa assim. Aí na hora eu lembrei do epíteto específico da espécie. Eu falei, pô, trapicheiro e tal. Aí eu fui correr atrás da história, da descrição, né? E aí eu vi que a descrição é porque foi coletada num reservatório que tinha, numa barragem que tinha no rio Trapicheiro. E aí eu fui até, depois procurei, né? Foi descrito pelos Lutz, né? Pelo Lutz pai, pela filha, pelo Adolfo Lutz e pela Berta Lutz. Ainda como Distrito Federal, né? Porque o Rio também era a capital, então tinha lá anfíbios do Distrito Federal. Aí você acha, porra, anfíbio do Cerrado, não, é da Mata Atlântica. Aqui. Então você tem justamente toda essa contextualização histórica da geografia no epíteto, dessa mudança de centro da capital. Só para contar essa historinha que eu achei bem interessante, aconteceu comigo, né? Descobri sem querer e corri atrás e achei bem legal. E tem tudo a ver com o que você falou hoje aí. Então, quando você estava contando, dando essa aula aí para a gente, eu lembrei da história e queria compartilhar com vocês. É isso aí. Parabéns e obrigado. Valeu, Leandro. Obrigado. Bota no chat, por favor, o nome da espécie. Vou botar. Vou até rever esse documento do Adolfo Lutz aí, das anfíbios do Distrito Federal. Muito bom saber. Obrigado. Vamos em frente. Mais alguém? Obrigada, Dredd. Muito maneiro mesmo. Leandro. Ô, Bruno, parabéns aí, né? Muito obrigado aí pelas suas
colocações, pela sua visão, né? Muito diferente da gente, né? A gente quase nunca enxerga além do rio para essas coisas todas que você falou. Achei muito legal também você trazer esse monte de foto, que eu acho que é um instrumento uma ferramenta muito tua, né? Assim, muito interessante no teu trabalho. Eu gosto muito dessas fotos antigas. Lá na Zona Sul, agora na praia, não sei se vocês viram, nos postos de salva-vida, lá de guarda-vida, botaram agora essas fontes. Acho que a maioria delas é do Augusto Malta, que retrata a praia lá nos idos aí do começo do século passado, né? Muito bacana. Eu vou pedalar lá todo dia, eu paro e olho de novo a mesma foto, fico olhando, assim, acho uma coisa que ela está gigante, assim, está muito grande. Bacana. Obrigado. Aí eu queria fazer uma pergunta, assim, né? No seu trânsito aí por essa literatura toda, a história dos rios, você encontra menção, referência assim, das pessoas usando o rio para pesca, para comer, vão ao rio pescar, isso aparece nos teus estudos, nas tuas fontes? O rio é visto dessa forma, assim, com frequência, ou como é que é isso? Você falou brevemente falando ali da enseada de Manguinhos, do caju, dos pescadores, né? Mas assim para o rio mesmo, assim, mais internamente, não do mar, mas do rio. Você vê isso, encontra essas citações? Não. Na realidade, é uma coisa muito mais do estuário, né? Muito mais uma relação com o manguezal. Tanto no de Manguinhos quanto no de São Diogo. No de São Diogo são os relatos de viajantes e tal. E eles falam da relação da população local, catando caranguejo, pescando, mas eu imagino que é na beira ali da foz, né? Não é subindo, pegando o médio curso, o alto curso do rio. Então, essa pesca, porque são rios pequenos, né, Reinaldo? São rios que, se vier alguém do norte aqui, vai nem chamar de igarapé, vai passar vergonha. É muito pequeno. Legal, eu queria falar uma última coisa, que eu fiquei contente de você ter citado esses dois pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, né, que é a Luísa Krau e o Legênio de Oliveira. Né? O Legênio é muito caro para nós que somos liminólogos. A nossa sociedade tem uma medalha que dá a grandes liminólogos, ela se chama em homenagem a ele, né? Porque ele é um dos nossos precursores, digamos assim, alguém que trabalhava com água. Então, o Legênio de Oliveira é o nosso, assim, é um pioneiro da liminologia no Brasil. E dá nome a essa medalha que nos congressos é dada aos antigos liminólogos. Bacana você citar isso. E a Luísa Krau, acho que gostava de zooplâncton também, se eu não me engano, já vi estudos dela de zooplâncton, né? Então, assim, tem tudo a ver com a gente aí, né? Bacana. Valeu. Maravilha, Obrigado. bom saber. A minha orientadora, a professora Liz, da UFRJ, ela teve acesso ao acervo deles, a material todo. Eu acredito que deve estar na Fiocruz, hoje em dia, no arquivo histórico da Fiocruz. Então, deve ter material lá que pode interessar para vocês, porque tem os artigos publicados, né, nas revistas, mas não é um material bruto, né? De repente pode trazer uma coisa interessante aí. Uma biologia histórica. Sim, sim. Bacana. Obrigado. Bruno, eu tenho acho que a Juliana está aí? A Ju está querendo fazer uma pergunta para você. Estou sim. Bruno, adorei a sua apresentação, achei muito legal, porque eu venho de uma cidade, eu não sou do Rio, eu sou de Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio, e que é uma cidade em que, basicamente, a gente cresce com uma relação muito estreita com o Rio, né? O Rio faz parte, ele está no programa de lazer, ele está no seu quintal, ele é muito presente nas nossas vidas, né? E eu percebo como essa relação social da sociedade com o ambiente aquático começa a estabelecer uma influência muito forte na cultura local, digamos assim. Por exemplo, lá em Cachoeiras tem um ditado que eu nunca ouvi ninguém falar em lugar nenhum,
que é quando uma coisa é muito velha, né? Tipo, isso não é novidade nenhuma. E aí as pessoas falam que é mais velho que beira de rio. E é uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar, eu não ouvi até hoje ninguém usar em mais lugar nenhum. Então, é muito legal de ver como que essa conexão e essa observação, né, das pessoas que habitam essas regiões, a observação de que a margem de um rio, né, a beira de um rio, é um ambiente relativamente estável, que permanece durante algum tempo e está sempre ali, né, ao longo do tempo humano, isso acabou se criando esse ditado. E uma coisa que eu fiquei pensando, né, é que em algum momento do futuro nós vamos ser esse ponto do passado que você agora buscou, né, e voltou atrás para olhar e entender essas relações humanas com esses ambientes lóticos. E eu queria saber de você, como você acha, por exemplo, pegando os ambientes lóticos do Rio, né, a grande maioria desses rios urbanos estão totalmente degradados, né? Então, acaba que a nossa relação com esses ambientes se torna, ou o rio é um estorvo no dia a dia da pessoa, porque quando enche e joga esgoto para fora, ou é uma situação só de passar e olhar, e o rio, com o ambiente degradado, se perde totalmente essa relação de possível lazer com aquele ambiente, ou até mesmo de enxergar essas possibilidades dos serviços ecossistêmicos, né, que você falou. A não ser aquele serviço ecossistêmico de ver o rio como um grande cano de esgoto, na verdade, né? Acho que é o único serviço que se torna nítido nessas situações. E eu queria saber de você, nessa sociedade do futuro, como que você acha que essa degradação desses ambientes aquáticos pode refletir nessa relação homem-ambiente? Eu não sou famoso por ser otimista. Tá? Eu posso dizer como que as baratas vão usufruir dos rios no futuro e tudo mais. Mas pensando, ao mesmo tempo eu não sou pessimista. Eu vejo que tudo que fazemos é um tijolinho, é uma coisa a mais, seja na rede em que estamos todos conectados ou na história disso tudo. Então, por exemplo, pensando num ambiente a ser transformado para um espaço recreativo, ou então um ambiente seguro, que não vai ter deslizamento de terra e tudo mais, o rio é um ótimo candidato, porque ele é mais fácil de ser limpo do que uma Baía de Guanabara, por exemplo, não só pelo tamanho, né, mas pelo fundo, pela circulação de água. Então, outra coisa interessante é que o rio, por mais que a gente queira, a gente não, ninguém que está aqui queira, imagino, mas por mais que algumas pessoas queiram, você não tem como se livrar dos rios. Vamos aterrar o Rio Carioca. Não tem como a água passar por algum outro caminho, porque é a questão da topografia com a circulação das águas. A água vai passar. Então, não temos como nos livrar dos rios tampouco. Então, é um ótimo candidato para rever esse cenário, como você propôs, Juliana. Eu penso que a primeira questão assim é local. É local. Porque o rio ele tem que ser pensado em sua localidade. E aí, quando a pessoa pensa, sei lá, no Rio Trapicheiros, ela pensa Tijuca, Praça da Bandeira, essa localidade. Mas se eu pensar o Rio Paraíba do Sul, aí eu tenho que pensar Rio de Janeiro, um pedaço de Minas, um pedaço de São Paulo, né? E por aí vai, né? Tem no Rio Amazonas, né? Tem rios pelo mundo que são transnacionais. Então, essa localidade vai mudar de acordo com o rio. E aí, quem vai decidir sobre isso, o ideal é que seja um Estado forte pensando no interesse público. Mas, não tendo isso, quando a gente não tem o ideal, a gente constrói outra coisa, a gente não vai deixar de ter uma ideia boa sendo realizada por falta de um cenário. A gente vai criar esse cenário. Então, mobilização social de base para limpar esse rio. Então, a gente vê que isso acontece em vários cenários. A gente vê, por exemplo, limpar praias. Tem pessoas que se organizam para limpar praias. Por que não tem pessoas que se organizam para limpar rios? Até tem, né? A prefeitura, eu chamo de prefeitura porque é uma instituição, mas é um funcionário da prefeitura, que é o Júlio César Barros.
ele cria alguns projetos interessantes e aí os projetos tocam para frente, outros não. Um desses projetos que tocam para frente é Guardiões do Rio. E aí as pessoas têm essa relação de limpar o rio, de cuidar do rio e tudo mais. Então, é possível, pela mobilização, fazer alguma coisa, porque sozinho ninguém faz nada. Né? Nem quando quiser fazer sozinho, ela consegue fazer alguma coisa. Ela teve, no mínimo, a mãe que pariu ele. Então, no coletivo. Então, se houver esse interesse, pode ser até que o Rio seja a base de uma democracia local. Porque a gente não pode esperar a democracia acontecer para tentar limpar o Rio. Pode ser o caminho de uma democracia surgir, seja limpando o Rio. Né? Então, tem a ver com educação ambiental, tem a ver com uma sensibilização do ambiente, tem a ver com ousar pensar diferente e botar o nome nas coisas. Porque, na boa, nós transformamos o Rio desde sempre. Não é agora com a cidade que pode transformar. A gente sempre transformou o Rio. Mas mudar a intensidade, a diversidade de transformações, a gente sempre transformou. O ser humano transforma o seu ambiente. Tanto os outros seres vivos também transformam o seu ambiente. Mas vamos pensar e planejar numa transformação que seja benéfica para todos. Né? Então, eu imagino, por exemplo, que alguns espaços de rio, por exemplo, que tem em Cachoeira de Macacu, que você falou, né? Poço do Valério, por exemplo, espaços abertos para pessoas utilizarem e pessoas cuidam de lá. Ah, tem gente que faz um churrasquinho e deixa sujo? Tem. Mas tem alguém que vai limpar logo depois. E vai ter gente que vai dar aquele puxão de orelha. Ô, seu 71, pô, deixou o bagulho sujo lá. Né? Então, essa dinâmica tem que se fortalecer mais, porque sem ela, não dá. Não vai ser a Natura que vai deixar o Rio limpo. Né? Não vai ser a Petrobras, uma grande empresa, pública ou privada. Né? O que vai ser é a movimentação social. E aí, se esse cenário de movimentação social acontecer, o Rio vai estar limpo facilmente. Mas uma coisa não pode esperar a outra acontecer, tem que acontecer junto. Então, acho que a sua cidade é um ótimo cenário para ter esse rio do futuro, porque ela é vista, ela tem um nome tão bonito, né? Cachoeira de Macacu, aí tem um epíteto, capital ecológica, porque Cidade das águas cristalinas. Olha isso, que coisa linda. Ainda. Exato. E ali tem, eu não sei se o Guapiaçu faz parte de Cachoeira, né? E tem um projeto lá de fazer uma captação de água para abastecer São Gonçalo. E aí tu pensa, beleza, quanto de água que vai... Esse cálculo já está feito, né? Quanto de água que vai para lá e quanto que que elas precisam. E quanto que é desperdiçado na distribuição. Gente, se consertar a distribuição, não precisa separar lá. Pode ser um espaço público de recreação, né? Um espaço de educação ambiental. E aí vai sempre na circulação de informação, transparência de informação. A militância contra a fake news, ela vai em todos os sentidos, inclusive na preservação de rios, atuação política, e aí a universidade é só um braço. A universidade vai manter a pesquisa, vai manter o ensino, mas tem que ter a extensão. E aí articular com todo mundo, estar junto, é sempre junto, né? Sozinho não tem como. Acabei sendo otimista. É verdade. Obrigada, Bruna. Adorei ouvir você. Oi, tem espaço para mais uma pergunta? Tem? Boa tarde, pessoal. Me chamo Juan. Eu sou estudante de iniciação científica do grupo de educação ambiental, coordenado pela professora Laísa. Eu adorei sua apresentação, Bruno. Eu, como professor, e trazendo, né, temas relacionados à natureza para os meus estudantes dentro de sala de aula, eu vi várias oportunidades até de trazer esse debate da natureza, da natureza das cidades dentro de sala de aula. Eu achei sua apresentação bastante completa, o estudo em si muito completo, trazendo várias áreas do conhecimento ali na interação. Eu tenho duas perguntas, uma mais específica, relacionada à apresentação, e uma mais geral, pensando um pouco a história do ambiente, né? Essa área do conhecimento que você trabalha. A mais específica está relacionada à presença das narrativas dos povos originários, né? Dos povos indígenas. Né? Ontem a gente comemorou, mas lutou, na verdade, né? Foi um dia em especial a gente refletir sobre a realidade dos povos indígenas no nosso país. E qual é a narrativa desses povos dentro desse contexto da mudança da constituição da cidade, a mudança da relação com os rios? Porque eu sempre, quando eu penso em rio, eu penso em povos originários,
porque os rios fazem parte, na verdade, desses povos, né? Eles consideram os rios como irmãos, como pais, como mantenedores desses povos. E a questão mais geral, eu gostaria de perguntar, a gente estava debatendo, na verdade, no grupo de educação ambiental, sobre o conceito de ambiente, e como esse conceito ele é muito diverso. Cada área do conhecimento, na verdade, vai agregar e desagregar esse conceito, transformando ele dentro da sua lógica ali de funcionamento. Eu gostaria de entender um pouquinho o conceito de ambiente dentro da história do ambiente, esse conceito, porque, pelo que você falou no início, parece ser algo mais amplo do que algo fora do ser humano, como muitas vezes é tratado, né? Diferente, você tem o ser humano e você tem o ambiente, que é o que está ao redor. E é isso, muito obrigado. Valeu, Juan. São boas colocações mesmo. Vou tentar ir na ordem aqui. Primeiro, dos povos, em relação a povos originários. A história vai muito do historiador, né? Então, se a pessoa foi formada nessa nova geração em que teve a atuação da lei, que deixou obrigatório o ensino de história indígena na faculdade e no ensino público, ela vai estar um pouco sensibilizada a buscar esse tipo de fonte, a buscar esse tipo de informação, né? E se for um historiador mais antigo, pode ser que não. Vai ser menos provável que tenha, né? E, ao mesmo tempo, dar um passo além desse debate, porque dizer povos originários para o Rio de Janeiro é uma coisa, resolve porque a gente basicamente matou todos os indígenas que estão aqui. E aí, mais ou menos, resolve totalmente. Porque se a gente vê, por exemplo, os puris, eram puris? Creio que sim. Que estavam aqui, tupinambás também estavam aqui e tudo mais, eles... Alguma parte do relato deles, como eles viam o rio, pode ser visto nas toponímias, por exemplo, o próprio nome do rio Carioca. Esse nome existia antes do termo do gentílico carioca, para denotar quem mora no Rio de Janeiro. Ou o rio Andaraí, hoje em dia é Rio Joana, era Andaraí, é o nome do bairro agora, é Rio dos Morcegos. Então, algumas toponímias denotam esse conhecimento, esse passado, né, indígena. Mas não resolve, porque da mesma forma que os portugueses que chegaram aqui no século XVI com suas armaduras e seus ternos de sacerdote, esse português, que pode ser um pouco da gente, eu não ando de armadura, eu não ando com batina. Então, o português pode evoluir, mas o índio não. O índio tem que continuar, né, se vestindo de outra maneira, diferente da gente. Então, quando a gente pensa nisso e vê, por exemplo, a ocupação linda ali da universidade, ali esqueci o nome do espaço, ali da UERJ. Fugiu o nome. Na Aldeia Maracanã? Aldeia Maracanã, perfeito. Pô, outro nome indígena, do lado do Rio Maracanã, obviamente. Aldeia Maracanã. Ali, dos índios originários deste local, não são todos. Muitos são do norte, que vieram para cá em diferentes histórias de vida e atuando como indígenas aqui, e tem uma relação forte com o saudoso coleção indígena do Museu Nacional, né? Que eles viam, não, ali tem uma lança que devia ser do meu avô, né? Tem um não sei o que devia ser da minha avó. Então tem uma questão assim, local ali, daquele entorno, muito forte, inclusive com a própria UERJ, e com 2 rios. Então, será que essa relação desses povos indígenas, que é uma mistura tão rica que tem ali, vai ser a mesma do tupinambás que estavam aqui? E muda, né? E os sambaquiceiros que não têm registro algum, a não ser as conchas, que já são outros grupos. Então, há de considerar sim, mas há de considerar de uma forma crítica. Não pode ser tipo uma medalhinha. Ah, não, vamos colocar aqui que é a cota da história de hoje, é colocar um pedaço da história indígena, né? Então, o caminho disso é diálogo com pessoas que estudam a cultura indígena em sua diversa riqueza, seja atual ou no passado, e por aí vai. E só assim, porque só atender mencionando alguma coisa não resolve. Tanto que na minha tese eu busquei não fazer muito disso, porque seria covardia, eu acho, sabe? A dizer que eu atendi, mas não atendi de verdade. Então, assim, eu vou até onde eu consigo ir. Eu consigo ir mais, mas como eu tenho 4 anos para defender,
eu tenho que resumir a vida nesse sentido também, né? Sobre o ambiente, olha, cada disciplina tem a sua treta. Cada disciplina tem a sua treta. E aí a história ambiental não é diferente. Não é diferente. Mas não é uma treta explícita. Porque ao mesmo tempo que o ambiente ele chega a ser um sinônimo de natureza, né? Vamos defender o ambiente. Ambiente de quem? Qual ambiente? Né? Defender os ambientes. São vários ambientes, só pluralidade e diversidade. Aí já está mudando um pouco o discurso. E, ao mesmo tempo, tem um ambiente que é o nosso entorno, né? Seja o meu ambiente, meu lar, ou o meu ambiente, a cidade, o ambiente urbano, né? Então, diferentes historiadores ambientais tratam o ambiente de diferentes maneiras. E isso vai muito do modo como aborda. Se o historiador ambiental ele faz uma abordagem mais material, de buscar no local ali evidências que sejam em documentos ou arqueologia mesmo, buscar evidências materialmente, ele vai chamar o ambiente de algo mais local, né? Para sustentar os argumentos dele, como eu boto, por exemplo, que o Rio não é um ambiente. O Rio tem 3 ambientes. Eu boto o Rio como alto curso, baixo curso e médio curso. Então, isso vai depender muito da nossa narrativa. E na história, que alguns queiram, outros não, a narrativa é a base dela. Porque através da narrativa você monta a sua metodologia, o seu arcabouço teórico e toda a sua estrutura para poder argumentar o que você quiser argumentar. Sem a narrativa, tu vai fazer um Frankenstein sem pé nem cabeça que não muda muita coisa. Talvez todas as ciências tenham um pouco de narrativa, mas a história necessita de narrativa, né? E aí o ambiente fica muito nesse caminho e tudo mais. Mas não rola morte, não. A gente se entende. Oba. Posso? Pode. Obrigada, Juan. Vai, Cláudio, depois de você o Theo e depois a Tainá. Tá, primeiro pode não, pode. Não, você já estava com a câmera ligada. Você que na minha inscrição Theo, você estava em seguida. Te atropelei. Não, você já estava com a câmera. Desculpa. Obrigado aí, Bruno. Né? A gente, tipo de apresentação que a gente fica aqui pensando, são milhões de coisas, milhões de perguntas, conjecturas, e até na hora de formular alguma coisa, a gente tentar enxugar aí para poder sair com algumas questões. Várias já falaram e já teceram um comentário em cima até do que eu estava pensando, assim, da questão que você fala da natureza urbana, né? Você perceber, quando você fala ainda aquela percepção de muita gente, a natureza. Você vai para o morro, vai para o mar, que bom, que linda a natureza. E, na verdade, você tá no meio dessa natureza, está no meio do ambiente, você tem relações, né, com os animais aqui, passa, e tem essa já relação com a natureza urbana. E aí eu acho que falta, assim, esse tipo de percepção, né? Porque quando você começou lá atrás, você falou um momento que foi da questão se a era da informação ou seria a era da pandemia. Você falou algo desse tipo lá atrás, né? Ou será que é a era da informação e a era das crises? Que aí tem a questão, né? Pandemia, crise hídrica, mudanças climáticas. Na verdade, eu acho que são crises, não é só a pandemia. A pandemia está um pedaço ali linkado com isso tudo. E aí eu lembro, assim, distante um pouco do que acontece com o Rio, mas que a gente percebe no odor e no gosto da água quando a gente abre a torneira. E aí tá lá, Josmina, não é Josmina, não sei o que e tal, mas sim. E aí a necessidade da informação para quê? Para que as soluções não sejam, eu vou pegar, desculpe o termo, mas empurrar o cocô mais para frente para poder diminuir aqui. Mas e aí? E a percepção daquele rio, dos outros seres que vivem ali, de outras pessoas que podem depender daquele rio? O Reinaldo fez a colocação aí, né, como fonte para você pescar, ele é um rio maior. Né? Ali quem conhece algum pedaço ali já ouviu falar que tem uns pescadores, algumas pessoas que pescam por ali e tal, não sei o quê, para o tamanho do rio, o Guandu, o sistema Guandu. E aí, aquele negócio, talvez aí, eu não sei o que você acha, da necessidade, mais do que nunca, né, da gente entender quanto dessas eras da informação contra a era da crise ou da desinformação, a gente trabalhar justamente para as pessoas perceberem
que nós, né, nessa natureza, né, urbana, de forma a gente está inserida, que a gente trabalhar, né, a forma como a Juliana falou, o município que ela vive, como que ela percebe, a última fala agora aqui do Juan, né, Juan, de como isso tudo, como em ensino, em sala, que justamente nessa era da informação ou da desinformação, o quanto que a gente trabalha com essas crises, né? Que eu acho que pandemia, a questão de mudanças climáticas e a questão da percepção, né? De que nós estamos inseridos, né? A natureza urbana está aí, né? Você tá inserido nesse processo, né? Não sei como que você, né, enxerga essa questão porque aquilo é muito claro, né? Um consumo básico. Eu quero uma água de qualidade. Perfeito, você é um consumidor, você paga, tem do outro lado, né? A concessionária, ela tem que te fornecer a qualidade. Perfeito, isso não se discute. Mas a água ela não é ruim, não vai fazer mal. Não interessa. Há 5 anos atrás, a SEDAI te entregava uma água com outro, né? Sem gosto, sem cheiro. Por que não entrega agora? Volta a entregar o que era antes. Não estamos nem discutindo, né? Volta a entregar o que era antes. Ponto. Mas, se a gente ficar só nessa discussão, não ampliar para uma discussão maior, né, de entender esse rio, essas relações que existem com essa natureza e essa interação, e aí pressionar para que realmente os problemas sejam resolvidos, né, de uma outra forma, acho que a gente vai continuar ainda correndo atrás disso. Não sei. Quer dizer, consideração sobre essa questão. Não sei se eu falei demais, desculpa. Não, mas dá para puxar uma coisa bem legal aqui da sua fala, Cláudio. Que é um caminho assim que é muito claro, né, para mim, que é o quanto que a gente pensa que tudo relações socioecológicas e nós estamos inseridos nisso, então a gente vê como que estamos afetando e sendo afetados por isso. No caso da geosmina, botando isso como um exemplo. Então, não é uma relação somente consumidor e empresa, né? Porque a relação que essa empresa tem com o Estado não é uma relação de uma empresa com concessão. É quase uma relação de padrinho de casamento, como tem com os baratos aqui com o transporte urbano, né? Então, a gente pensa nas relações de uma maneira mais clara do que está acontecendo, a gente vai ver que assim que entra o governo Witzel, houve a demissão de dezenas de técnicos da SEDAI num processo de sucateamento, que é o discurso base dele de privatizar também, né? Então, a gente vê esse mesmo caminho, esse modo de operar, que não começa agora. Tampouco começou há alguns anos atrás. É um processo antigo, de algumas décadas já, de neoliberalização da economia, de abrir para todo mundo. E a questão é, se vai comercializar a água dessa maneira, né, se é um grande se, tem que ter transparência. A questão não é ser de esquerda ou ser de direita. Eu, por mim, eu sou de esquerda, o Estado tem que ser forte e tem que ser escravo da população. Essa é a minha visão. Mas, se for discutir democraticamente, a maioria decidir por ser uma coisa de direita, eu vou ter que aceitar, porque eu proponho uma democracia, mas tem que ser transparente. Por que demitiu tantos funcionários que logo depois viajou às minas? Vai culpar a chuva? Quer dizer que não chovia no Rio de Janeiro antes de 2019? É isso? Não tinha chuva forte? Então, é acompanhar. E aí vem o que você falou sobre a informação, a relação que temos com a informação e a desinformação, né? Ou a falta de informação, né? Porque a desinformação é no campo da mentira, no campo do fake news, da pós-verdade. Mas a falta de informação também é muito abrangente. Então, são 3 caminhos que a gente tem que seguir: ou da informação, ou da desinformação, ou da falta de informação. E tem que apagar os incêndios de vez em quando e explicar que a geosmina não é uma questão natural das chuvas. Porque choveu bastante, agora sempre foi, não foi sempre assim. Nossa memória não é de barata. A gente lembra como é que era a água antes. Você falou 5 anos atrás, mas eu digo, 2018 até o dia 31 de dezembro era de um jeito, depois mudou completamente. Então, é uma relação causal. Então, assim, como cientistas, é buscar os argumentos, buscar os dados, se embasar sempre nas fontes de confiança, legitimadas por outros processos, outras instituições, e aí sim divulgar essa informação. Como cientista, não pode tampouco virar militante e dizer é tudo culpa do Witzel, para dar dedo na cara. Eu falo conversando com vocês porque é mais uma conversa. Mas se fosse uma militância minha, eu teria vestido de cientista e buscar os dados todos. Obviamente, a SEDAI já está fazendo isso com os funcionários mais antigos e outros militantes devem conhecer também. Então, é ver que o processo de sucateamento da empresa pública ela é uma questão ambiental. Está diretamente conectada.
Então, quando a gente pensa em natureza urbana ou socionatureza, não é para rebuscar o nosso vocabulário, é porque precisamos de palavras para comunicar esses problemas que estão conectados. Porque enquanto a educação ambiental estiver plantando na horta desculpa, gente, não sei se estou criticando vocês com horta, não estou, não. Não, eu estou fazendo minha horta aqui em casa, mas não tem nada a ver. Às vezes eu me empolgo, não queria acabar com a horta de ninguém. A horta é linda, a horta é linda. Mantém a horta. Mas, enfim, não basta. Assim, para a situação em que estamos agora, nós estamos no fundo do poço, esse poço não tem fundo. Continuamos caindo e caindo e caindo. Não vai ser a horta que vai resolver, mas nesse sentido. Mas a horta, mantém a horta, gente. Se é que... Vou parar de falar agora. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Na inscrição aí, Theo e Tainá. Theo primeiro? Vamos seguir. Tá. A minha fala seria mais interessante se ela fosse imediatamente depois da Juliana. Eu vou tentar puxar aqui, porque o debate está muito interessante. Porque, bem, eu não sou do Rio, né? Do Rio capital. Eu moro aqui no Norte Fluminense, que é uma região de Brejais e Lagoas. Mas a Juliana falou uma coisa muito interessante, que é como que você imagina que é esse futuro, os rios do futuro e tal. Ontem o Ailton Krenak falou uma parada no Roda Viva. Ele disse a seguinte frase: o presente é ancestral. E isso me pegou, porque eu estou pensando nisso desde ontem. O que isso significa? E aí, quando ela falou, me veio um negócio aqui. O que a gente consegue observar de padrão no passado que a gente observa hoje? Será que a gente realmente precisa fazer alguma atividade divinatória para imaginar o que é um rio do futuro? E se a gente olhar para o que está acontecendo hoje no nosso entorno, o que a gente observa? Aqui no Norte Fluminense, na cidade de Campos, tem uma instituição muito maneira, que é o Arquivo Público Municipal de Campos, e eles publicaram esse livro aqui, que é Manuscritos de Manuel Martins do Couto Reis. Ele foi um militar que passou aqui na região em 1785. Ele viaja por toda a província, tomando notas, e enfim, ele vai fazendo descrições, e por que eu estou falando disso? Porque um dos discursos dele é bem interessante, porque os discursos dele se constroem todos em alterar o ecossistema para permitir a produção. Muda o ecossistema para permitir a produção. Até marquei aqui que ele fala, tem muitos brejais ao norte do rio Macaé, essas mesmas margens, principalmente do norte, têm extensíssimos brejais que oferecem admiráveis pastos para o gado em tempos secos. Se houver entre nós mais arte e mais indústria, seria fácil esgotá-los e reduzi-los a agradáveis campos. Então, eu não sei vocês, mas eu vejo a mesma mentalidade de lá para hoje. Muda, tentar esgotar no ambiente para lucrar. E eu, sinceramente, vejo que é uma mentalidade que continua de monocultura econômica, de monocultura da mentalidade, e isso tem efeitos gigantescos. E aí, quando a gente fala, né, como é que é a percepção ambiental, e isso eu falo com muito interesse, porque quando entrei no laboratório eu queria trabalhar com canais artificiais, que na minha região tem em todos os lados, e aí, cara, quando você pega o mesmo ecossistema, o mesmo ecossistema, Campos Macaé. Em Campos, Campos de Goytacazes, ele tem uma característica ambiental, em Quissamã ele tem uma outra característica, em Macaé ele já tem outra. E o mais interessante é observar que essas características ambientais, elas vão influenciar a relação que as pessoas vão ter com esse ambiente, mas também o que elas querem para o futuro desse ambiente. E é isso que é interessante. Quando você pegou um copo d'água e falou ali, e você bebeu o copo d'água, eu falei, olha só, a história não está só no passado, ela também está no futuro, né? Ele bebeu a história e ela vai continuar. Enfim, não é uma pergunta, mas foi essa reflexão que você me despertou, porque talvez a gente não precise fazer adivinhações assim, para o futuro, porque presente é ancestral, né? E aí, enfim, só quis compartilhar essa reflexão com vocês. Muito bom, Theo. Muito bom. Essa do Ailton Krenak, eu queria assistir até hoje de manhã, mas não consegui.
e daqui a pouco vai ter o lançamento do livro Rios do Rio. Eu queria assistir antes do negócio, mas não vai rolar também. Você vai assistir hoje à noite. Eu queria assistir ontem, mas esqueci. Fiquei dentro. E adoro escutar ele. Tem uma frase que cada vez é mais uma verdade para muita gente, que é: o fim do mundo já chegou para grande parte da população do planeta, né? Os povos originários, basicamente. O fim do mundo já chegou. Eles lidam com o fim do mundo há alguns séculos. Então, que tipo de aprendizado, puxando um pouco o que o Juan falou, né? Que tipo de aprendizado podemos ter sobre o fim do mundo por quem já passou pelo fim do mundo? E aí, entrando já nos seus comentários, Theo, a história, alguns falam que é do passado, inclusive historiadores, mas eu gosto dos que falam que a história é o homem através do tempo. Eu prefiro dizer o ser humano e suas relações com o ambiente através do tempo, seja o tempo do passado, ou o tempo do presente, ou o tempo do futuro, e basicamente são expressões distintas da nossa humanidade, né? Do nosso bom e do nosso ruim. E sobre alterar as coisas ao longo do tempo, eu tenho uma saudade de falar mal do governo federal, do tempo que eu estava cursando a faculdade, uma saudade, que minha reclamação era, para a minha reclamação, nos tempos que era bom reclamar disso. Eu reclamava, por exemplo, que estava demorando a demarcar terra indígena e que a questão que estava falando que era ou demarcar terra indígena ou fazer uma unidade de conservação. Em algum momento virou essa discussão para algumas localidades. Eu falei, não, gente, tem que ser terra indígena, porque eles estão lá há tanto tempo que deixam tudo em pé. Porque para mudar alguma coisa, não muda nada. Deixa a gente, não, porque a natureza é mais deep ecology, sabe? Hoje é profunda. Não, a natureza tem que ter ser humano. Não, com ser humano, sem ser humano. Olha o debate que a gente tinha lá em 2006, 2005, né? Se bota ou mantém em pé um ser humano ou mantém em pé sem um ser humano. Era essa discussão. Olha a saudade que eu tenho. Imagino que vocês também tenham essa saudade também. E aí, a questão de alterar o ambiente, nessa história indígena amazônica, há estudos com algumas espécies, como a castanheira do Pará, em que eles plantaram, basicamente plantaram as castanheiras lá ao longo do Vale Amazônico. E os estudos vão vendo a localidade, espaçamento, idade das plantas, diversos critérios, e vão vendo, realmente, isso aqui é um plantio, isso aqui é uma fazenda, uma grande fazenda de castanheiras, só que não é uma monocultura, né? Então, vai acompanhando caminhos indígenas. Tem uma série de argumentos lá, tem mais de um estudo sobre isso. E aí, pensando estava dizendo sobre a Baixada de Campos, né? Essa área gigantesca do estado do Rio, aí a gente pensa, eles alteraram o ambiente também. Assim como os indígenas alteraram, eles alteraram também. Assim como os indígenas alteraram lá para a produção de castanha, eles alteraram, de repente, a produção de cana-de-açúcar e tudo mais. Mas tem uma diferença aí, que é a mentalidade que a gente herdou, eu digo até hoje em dia, nós que estamos aqui presentes virtualmente, a gente tinha duas mentalidades de que nós somos aventureiros, isso aqui não é a nossa casa. Se eu tiver muita grana, eu não ficaria aqui, porque não é outro lugar. Eu quero para Bahamas, eu quero para Miami, sabe? Aqui na nossa casa. Se eu crescer muito, eu saio daqui. Se eu crescer muito, eu busco outro lugar. Eu não busco melhorar onde eu estou. Se onde eu estou é ruim, eu vou embora, né? É muito mais a questão migratória do que transformação ambiental do nosso lar. Então, a gente herdou, uns mais, outros menos, obviamente, né? Imagino que a grande parte daqui bem menos do que outros. A gente herdou essa tradição colonizadora e nós temos que nos decolonizar. É um processo contínuo que está na nossa linguagem, no nosso fazer, no nosso pensar, no nosso existir. Então, por exemplo, se a gente alterar o ambiente para ser o nosso lar, pensando nesses rios do futuro e tudo mais, a gente vai ter um tipo de alteração mais persistente, de alteração pensando até uma velocidade mais tranquila que considere a adaptação de outras espécies, por que não? Se a gente quer outras espécies presentes, por que a gente não pensa, como é que como é que é o nome? Deixa eu lembrar agora. Como é que a Synax trapicheiro conseguiria estar aqui de volta se ela não foi extinta localmente, né? Será que poderíamos reintroduzir essa espécie, como tem algumas espécies sendo reintroduzidas na Praia da Tijuca? Quando é que pode ser? E que velocidade que é interessante. Então, esse caminho de transformar o nosso lar e não a nossa zona de produção
a economia é só uma parcela da nossa existência humana. Não pode ser a principal, não pode ser. E aí a gente vai convivendo com isso, com pessoas que acham que é mais importante a economia do que outra coisa. Olha o caminho que a gente chegou até agora, com alguns dias aí batendo mais de 4.000 mortos, né? Onde a economia é mais importante. Uma economia, do ponto de vista mais idiota que existe, né? Que economia é a indústria dos coveiros? Que indústria é essa que vai crescer com 4.000 mortos? Mas resumindo, um pouco disso, né? Como que a gente vê, a gente percebe como o nosso lar. E o Dr. Krenak é um exemplo de resistente do pós-apocalipse e continuando militando pelo seu lar. Ele quer o seu lar, ali no Vale do Rio Doce. Né? E bota mais de graça acontecendo lá, né? Por empresa de mineração agora. Né? Agora fiquei um pouco pessimista. Obrigada, Bruno. Obrigada, Theo. Tainá, vamos fechando. A Tainá vai ser a última, que eu acho que você tem que ir também, né, Bruno? Nós estamos te segurando aqui. Então, eles pediram para eu entrar um pouco antes na live, lá das 5 horas. Mas eu falei que chegar. Não. Então, Tainá. Não, mas eu acho que só tem a Tainá escrita mais e aí a gente fecha. Tainá? Vou tentar ser rápida, então. Também tem fiquei pensando várias coisas, né? Primeiro, agradecer, achei ótima a sua fala. Bom, de várias coisas que eu acho que seria legal a gente debater, essa coisa que o Juan falou do debate sobre ambiente, é uma coisa que me interessa, mas eu escolhi aqui uns 4 pontos que eu queria falar, que eu fiquei pensando muito, que você falou muito dessa questão do mangue, né? E aí, depois, né, historicamente, teve a ocupação dos morros. E aí eu fiquei pensando assim, do ponto de vista da história oral, como que está o debate sobre a ocupação nas favelas dos morros, né? E como que fica a influência disso nos rios, né? Pergunto isso porque tive uma experiência bem longa no Morro da Formiga e tive a oportunidade de conhecer várias histórias sobre o rio Cascata, que depois desemboca no Rio Maracanã. E aí eu conheci pessoas, ou seja, estão vivas ainda, que contam que pegavam caranguejo, que tomavam banho e etc. E hoje o rio também está assim, um pouco bem contaminado, mas não tanto quanto o Rio Maracanã. Então, onde ficou essas histórias, né, orais, né, desse outro grupo, pensando não só nos povos indígenas, mas nos povos, nas pessoas que moram nas comunidades? E um outro aspecto que eu fiquei pensando, e aí mais do ponto de vista da educação, né, puxando um pouco para o meu lado, você foi mostrando, né, fui vendo as fotos, e aí fiquei pensando o quanto da experiência a gente foi perdendo, né? A experiência desses rios, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa nos povos indígenas, eles são constituídos e criados com os rios, né? Nos rios. E eu, por exemplo, morando no Rio de Janeiro, nunca tomei banho de um rio. Então, assim, o quanto que a gente foi perdendo também, do ponto de vista existencial, dessa experiência de conviver com o rio, e talvez isso nos ajude a pensar por que a gente naturaliza tanto ou não se importa com um rio poluído, né, a ponto de nem vê-lo como rio. Então, eu fiquei pensando como que a história ambiental nos ajuda a entender esse movimento, né, explorador, mas também, será que existem elementos históricos que nos ajudariam a reconciliar, né? Pensando um pouco sobre essa óptica, porque eu acho que teve uma mudança de visão aí, né, sobre o que é um rio. E, por fim, acho que, indo por esse debate dos povos indígenas, o caso do Rio Doce é muito emblemático, né, que acho que acendeu uma discussão sobre o rio ser um sujeito histórico, ou um sujeito de direitos. E não sei se todo mundo... E aí acho que isso já vem de uma outra perspectiva, né, uma perspectiva mais biocêntrica, ao considerar o direito do rio existir e ser vivo, né, se constituir como ser vivo. E eu queria saber como está, se você tem alguma consideração sobre esse debate, já do ponto de vista da história ambiental, visto que acho que é um debate mais da ecologia política.
Só isso. Exato. É bem da ecologia política, mas então tá. Sobre as favelas, né? As favelas começam a história no morro. E nos faz pensar por que no morro. Por que o morro vai ser um local, primeiro, que está livre, do lado do centro urbano, que o morro está livre, né? Então, a gente vai ver na história dos morros no Rio de Janeiro, eles estão sempre, em qualquer chuva, existe a questão de deslizamento de terra em grau mais forte, mais intenso ou mais suave. Sempre teve, né? A formação geológica da cidade, quer dizer, da área da cidade, explica muito isso. Mas, ao mesmo tempo, a formação geológica permite pequenas nascentes d'água nos morros. Não saberia dizer no Morro da Providência, no Morro do Castelo, nesses primeiros favelas que teve no Rio de Janeiro, não saberia dizer se tem água, se tem pequenos cursos d'água. Mas o que se diz da Formiga? A Formiga aqui perto, só atravessar a pequena serra aqui do Andaraí, tem o Morro da Formiga, e lá eles conseguem ter, esqueci o nome que eles botam, é tão legal, acho que é tipo um sistema de água. Sociedade de água. Sociedade de água. Olha que coisa fantástica que eles têm lá. Eles não são autônomos na sua relação com o consumo de água, mas eles conseguem, para uma boa parte da população lá, da formiga, acho que lá é formiga 1, formiga 2, né? Mais de um lado do que do outro, do cascata. E eles conseguem ter água, gente. O rio que estava comprometido, e veio uma questão que foi criada junto à prefeitura, mas não é, voltando àquela questão que é da prefeitura, são da prefeitura, que é um outro projeto que também teve parceria com esse Júlio César Barros, que é o projeto Mutirão de Reflorestamento. Esse projeto tem uma parceria com a mão de obra local e alguns insumos de equipamento, saber técnico da prefeitura. E fizeram reflorestamento na Formiga já até tem um tempo. E eles contam histórias que chovia, ou então alguns fenômenos meteorológicos com um vento forte, e rolavam umas pedras gigantes. Rolava assim, via rolando, como se fosse algo normal. Imagina uma pedra, levou uma parte da sua sala, acabou com o teu banheiro, uma pedra rolando, né? E hoje em dia, aquela área em questão já está mais protegida, que as árvores já estão segurando o sedimento. E a relação com as árvores, reflorestamento, também é direta com a água. Então, a gente vê a Formiga é uma comunidade clássica nesse sentido. É uma comunidade que tem o seu crescimento inicialmente, vamos dizer assim, no meio de onde hoje é a favela da Formiga, porque mais em cima é mais difícil, mais para baixo não vem ao caso. E por que aquele meio? É o acesso à água. Eles têm que ter um acesso à água. No caso do Morro do Castelo Providência, eles desciam ali e pegavam água no chafariz, que era o costume durante séculos. Então, não era uma questão. Mas lá em cima na Formiga não tinha como pegar água no chafariz, porque não tinha mais chafariz, tudo água encanada. E aí não tinha esse know-how de desviar a água, porque tem que ter algum pedreiro que saiba instalar o cano, fazer uma coisa de inclinação, né? E esse meio também funciona, porque é a pressão da água bater ali. Então, seja na favela que tem a pessoa que saiba transformar esse ambiente nessa engenharia do caos, e na engenharia do caos é o tempo que já existe. Essa engenharia da favela, que é uma engenharia própria, né? Que em botar água lá, também tem água que vem de cima naturalmente, do rio Cascata, que estava ali abastecendo as primeiras pessoas. Isso aconteceu também aqui no Andaraí, aconteceu na Borda do Mato, aqui no Grajaú, onde as pessoas veem aonde que surgiu a favela, que não foi do asfalto para cima, foi meio que do meio e descendo, porque tem que ter água, tem que ter acesso à água. Então, a relação de muitas favelas de morros, bem lembrado como você falou, tem a ver com a água. Então, essa história vão virando histórias catastróficas de enchentes e água suja, ou histórias como a Sociedade de Águas do Morro da Formiga, que é um exemplo que, por mim, teria no Brasil inteiro, né? Cá entre nós, né? O sul global vai virar uma grande favela, então que tenha água em disponibilidade. E sobre essa questão da experiência, esse saber que não está nos livros, né? Esse viver, que chega a ser um saber técnico do cara que vai saber lidar na captação, ou uma poesia que ele vai dizer como que ele viveu catando caranguejo ali. E caranguejo é aquele caranguejo fluvial, tá? Não estão pensando nos caranguejos de mangue, não. Eu sempre fugi dessa história oral, porque por ser da biologia, não fiz graduação em história,
eu fico muito mais confortável em lidar com pessoas mortas, sabe? Porque eu não sei, ao mesmo tempo, uma questão de não querer magoar as pessoas, me apropriar da história delas para um trabalho meu, ao mesmo tempo não atender às expectativas de uma pessoa contar uma história maravilhosa e eu faço um artigo. Pô, que coisa besta, fazer um artigo. A pessoa tem uma história maravilhosa, pô, tem que virar um filme. Eu faço um artigo, sabe que coisa? Eu acho pequeno. Então, eu ainda não tive essa coragem de entrar na história oral. Mas a história oral também, uma área parceira assim, da história oral, a história pública. Não sei se vocês conhecem. A história pública ela tem uma ideia muito mais de fazer história junto ao povo. Não sobre o povo, é junto. Então, a pessoa vira protagonista, ela escreve sua própria história também. Então, hoje em dia, eu tenho me aproximado enquanto campos teóricos, mas eu ainda não tenho me aproximado enquanto um fazer dessa história oral. Mas eu estou quebrando essa coisa, eu acho lindo, maravilhoso. Um dia eu vou fazer um trabalho sobre isso, quebrar essa barreira para mim, que é lidar com pessoas vivas em relação ao trabalho, né? Pessoas vivas em relação à diversão, parente, amigo, a gente tem, mas em relação ao trabalho é meio diferente, assim, usar como objeto de estudo. Que coisa perversa. Não é objeto de estudo. Aí tem uma senhora super simpática, um objeto de estudo. Aí a história pública permite eu tratar ela como sujeito de estudo também, e ela vai me estudar também e vira uma coisa meio antropológica. Então, estou me familiarizando com isso e pode ser um caminho interessante. E aí seria maravilhoso juntar os três, né, como eu de um lado, a pessoa de outro e o Rio, juntar isso tudo com os seus direitos. Sobre essa relação dos direitos da natureza, alguns países levaram isso a sério, né? Aqui na América Latina, eu não estou certo agora se é o Equador. É o Equador, né? É o Equador. Lá, o Butão ou o Nepal, um desses dois também tem uma relação de direito da natureza e tudo mais. E aí isso é essencial, porque isso muda aquela chavezinha, aquela vontade de usar o termo recurso natural e utiliza o nome, que é rio, é rio. Recurso natural é uma frase que faz sentido num contexto, assim como um copo d'água. Eu não vou, por exemplo, usar um copo d'água como medida de encher uma piscina. Quantas piscinas tem aqui? Ó? Isso aqui 7.528 copos d'água. Né? Cada coisa tem o seu momento, cada saber tem o seu campo, né? Sua área de atuação. E os termos também, recurso natural, tem o seu momento de usar. E o rio também. Então, nesse momento, se o Brasil tiver essa grandeza de espírito, eu vou achar maravilhoso. Mas acho que ainda nos falta muita coisa, né? Nosso passado colonial nos compromete muito. E o fato de ter riqueza natural até hoje é ruim. É ruim. É muito ruim. Primeiro que não vai para a gente. Segundo que tem um custo ambiental e social muito grande, né? Eu lembro de um documentário uma vez, um dos países do Tigre Asiático, não lembro qual agora, bem pequeno, tipo o antigo Sião. Ele falava assim, a nossa sorte é que a gente não tem riqueza, a gente não tem ouro, a gente não tem petróleo, a gente não tem nada de riqueza mineral e solo para plantar, tinha uma ilha pequena. Então, os europeus, quando vieram para cá, foram embora rápido. Então, hoje em dia, eles conseguiram vender a mão de obra, fazer o esquema de capacitação, escolas técnicas e tudo mais, e é uma potência mundial como o Tigre Asiático, porque não tem recurso natural. Esse interesse do recurso natural, seja pelos antigos europeus ou pelo atual capitalismo, isso é um problema que embate em várias camadas de conflito, seja quilombolas, seja moradores da cidade, em povos indígenas, e por aí vai. Então, o Brasil é um país rico, né, mas cheio de pobreza. Obrigada, Bruno. Obrigada, Tainá. Acharam que eu travei, não foi não? Não, foi ótimo. Não, eu estava esperando que a Tainá estava falando, ela estava mutada, aí eu fiquei na dúvida se ela ia falar. Bom, muito obrigada, Bruno. Tainá, obrigada também, foi ótima. As reflexões fantásticas, gente. Cuidado só falar da história oral aí, eu falei assim, não vou falar para minha irmã para assistir muito não, porque ela vai ficar meio bolada falando da história oral aqui. Mas, Bruno, de novo, muito obrigada, pessoal que ficou aí, muito obrigada também. Foi um debut,
maravilhoso aqui, tentando ser bem Paris, no Rio, né? Foi um debut maravilhoso. Obrigada demais por essa inauguração, reinauguração. E, Bruno, você quer fazer um merchan básico aí? Você tem live hoje? Eu tenho uma live. Será que eu acho o link? Deixa eu catar aqui. A live hoje. Eu vou falar pouco, mas o assunto é Rios do Rio, né? É um livro que a gente está lançando. Eu fiz um dos capítulos com a Lisa Cedrez. Seria bom se eu achar... acho que eu vou achar esse link, hein? É só para lembrar para quem que eu mandei ultimamente. Achei. Não achei. Ele vai começar às 5 horas e eu não tenho certeza qual o canal que vai ser. Parece que é meio engenharia civil da PUC-Rio, não sei por quê. Deve ser da editora. A editora eu procuro aqui Alameda. qualquer coisa. Acho que minha irmã... tá. A editora é Alameda. Eu peço qualquer coisa eu peço aqui para minha irmã, encaminho no grupo do pessoal aí da... Tá, eu vou catar aqui, e se eu achar também eu te passo. Tá bom, eu te passo, show. porque aí não... Fica um merchanzinho básico. Seria legal você ter separado isso já antes, né? Poderia aparecer lá. Clarice, muito obrigado pelo convite. Eu achei ótimo compartilhar um pouco do que passei nesses anos pós-biologia. Agora eu já sou um transbiólogo. E tá de volta, assim, conversando. E as colaborações, as instigações, perguntas que vocês fizeram me fazem pensar. Inclusive, nem sei se eu vou manter a minha apresentação para a live. Talvez eu modifique um pouco. Porque eu pensei na questão de fazer a propaganda do livro. Eu não pensei no Rio, olha que coisa. Deve fazer uma coisa mais do Rio, né? Poxa. Em tempo, se tem tempo hábil, mas eu acho que não. Então faz a propaganda também. Tá tudo tão pronto, aí não sei. Mas eu vou pensando, na hora tudo muda. Muito obrigado pelo convite, gente. Vocês são maravilhosos. Adorei participar. Muito bom. Obrigada, Bruno. Obrigada, pessoal. Valeu.